Olá, eu sou a Marcela, eu sou técnica do Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas. Eu sou técnica na área de patrimônio imaterial e é desse assunto que nós vamos falar um pouco hoje aqui nesse canal Cultura Abraça Campinas, o canal criado pela Secretaria de Cultura para se aproximar do cidadão, para que a gente, nesse momento que a gente precisa estar em casa, né, cada um no seu canto, que a gente tenha acesso à informação, a entretenimento e, por meio desse canal, tem outras atrações. O nosso papel aqui é contribuir com informação a respeito do nosso tema de trabalho. Dentre os assuntos do patrimônio material, acho que é interessante, é legal a gente contar um pouco de como um marco, né, do patrimônio imaterial aqui é quando a gente fala da Constituição de 1988, que passa a ter seu texto dizendo que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Essa compreensão que inclui os bens imateriais, ela vai falar também dessa referência à identidade, à memória. O que a gente está incluindo aí? A gente está falando de práticas culturais que antes não eram compreendidas dentro do universo do patrimônio. A gente tinha uma política cultural do patrimônio voltada a bens tombados e, em 1988, passam a ser incluídos os bens culturais imateriais. Mas daí vem a questão do como fazer isso, né? Tem um problema aí criado, como proteger esse patrimônio imaterial. Então, em 2000, né, após anos de pesquisa e estudos, o decreto 3551 ele resolve essa situação, criando o Programa Nacional do Patrimônio Material e os instrumentos para a preservação desse bem, que são o registro, o inventário e a salvaguarda. Dentre esse momento da criação, né, esse é um marco regulatório do patrimônio material, que ele diz como esse bem vai ser cuidado, né, protegido, e são criados também livros de registro, e esses livros são 4: o livro das celebrações, o livro das formas de expressão, livro dos saberes e livro dos lugares. Aqui em Campinas nós também seguimos esse formato. Então, apesar da Constituição de 88 já tratar do patrimônio imaterial, é só em 2000 que vamos ter como isso vai ocorrer. A partir do registro, que é o reconhecimento legal dado pelo Estado, que as formas de preservar são pensadas. E aí vamos falar em ações de salvaguarda, né? Fazendo um paralelo com o bem tombado, né, podemos entender que o bem registrado são pensados ações de salvaguarda, como salvaguardar o bem, e ações podem contribuir com a preservação dessas manifestações, em sua maior parte que estão ligadas a um patrimônio vivo, uma condição fundamental para esse bem cultural ser considerado um patrimônio é que ele tem que estar vivo, pulsante, ocorrendo. E uma outra condição importante é a anuência da comunidade detentora, onde ainda ocorrem essas práticas culturais, né? A comunidade precisa concordar, né, da anuência sobre o processo de registro, já na identificação do bem. Então, aqui contamos sobre a história do patrimônio em relação ao imaterial, contamos sobre essa política no Brasil e, mais especificamente, falando sobre o nosso programa aqui, o Programa Municipal do Patrimônio Imaterial em Campinas. Desde 2013, nós temos uma lei que trata sobre o patrimônio imaterial, que é a Lei
de número 14.701, e ela cria o programa no município e a forma de registro com a presença dos livros, né? Lembrando aí o livro dos saberes, livro das formas de expressão, livro das celebrações e o livro dos lugares. Nós aqui, juridicamente, a política municipal ela não pode ser discordante da federal, mas é relevante que Campinas é vanguarda na criação de dispositivos legais sobre a política do patrimônio imaterial no âmbito dos municípios, né? Campinas foi uma das primeiras cidades a adotar essa política de preservação, né? Considerando o bem imaterial. Então, como fomos também um dos primeiros municípios na política de preservação dos bens materiais, com um dos primeiros conselhos municipais, que é o CONDEPAC, né, já citado. Esse mesmo conselho, ele também vai ter a responsabilidade de aprovar os registros dos bens imateriais do município, né? Aqui em Campinas já foram registrados alguns bens imateriais desde 2013, a capoeira e o jongo, que são patrimônio nacional e aparecem na história do município, as companhias das folias de reis, o samba de bumbo campineiro, a prática de brincadeiras tradicionais de rua, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, e encontram-se em estudo ainda o Conservatório Carlos Gomes, a Banda da Corporação dos Homens de Cor, a celebração da lavagem da escadaria da Catedral Metropolitana de Campinas e os saberes e fazeres do circo. Esses estudos são pesquisas desenvolvidas por nós na Coordenadoria do Patrimônio Cultural e aí os técnicos, no caso eu, que sou da área do patrimônio imaterial, vamos pesquisar depoimentos de pessoas, pesquisa histórica, vamos em arquivos, vamos conhecer as fontes, né, de que tratam esse universo, desse bem. E aí vamos principalmente a fonte além da documental, dos detentores, né, dos praticantes dessa manifestação, desde a sua tradição, da sua ancestralidade, dessa sua história e da ocorrência dela ainda no município. Como falamos ali atrás, esse patrimônio ele, né, deve estar vivo, deve estar ocorrendo, as suas práticas elas devem estar em vigor, mesmo que alteradas, aliás, só é uma outra característica, mas que falamos em um outro momento. Desse modo, iniciamos a série sobre o patrimônio imaterial e também teremos o depoimento aí da professora Regina Márcia, conselheira desde os anos 80 do CONDEPAC, ela que já foi conselheira também do CONDEFAT e hoje ela está aposentada das suas funções como professora universitária na área de antropologia, mas atuante no conselho e sempre envolvida nos temas aí, contando sobre sua trajetória, sua experiência e os livros já escritos por ela. Então, um abraço e contamos com a sua presença aqui no canal.